esqueçam em acessar o site, é bem melhor que ir pelo YouTube, porque está bem organizadinho. As aulas, aula 1, aula 2, o tópico, vocês vão se localizar melhor lá. Então aqui, coordenadas geográficas, aquele tópico que é quase uma derivação da cartografia, muito fundamental para os estudos de cartografia, e depois vão servir muito para matéria fuso horário, para clima, são coisas que a gente já vai partindo das coisas que vocês dominam. Então é fundamental, prestem atenção aqui, traz a pipoca e vem para a aula. Vamos lá. Aqui, sistemas de coordenadas, para a gente compreender coordenadas geográficas e sistemas de coordenadas. Primeira coisa, tem um joguinho muito tradicional, que apesar de não refletir bem no que a gente quer falar aqui, mas é um jogo que a gente sempre já ouviu falar, que é o Batalha Naval. A Batalha Naval é um tipo de jogo muito interessante porque ele trabalha com o sistema de coordenadas. Não são as coordenadas geográficas, mas ele trabalha com o sistema de coordenadas. Para te acertar o navio, como é que funciona a Batalha Naval? Tu joga um tabuleiro, tendo um sistema de coordenadas verticais e outro sistema na horizontal. Então, vocês usam a intersecção entre a coordenada horizontal e a coordenada vertical para acertar um determinado ponto no espaço. Naquele jogo, vocês acertam barcos. Aqui, no sistema de coordenadas geográficas, a gente vai acertar qualquer ponto do espaço. Uma moeda no fundo do oceano tem sua coordenada vertical e sua coordenada horizontal. Perfeito? Então a gente vai partir bem na manha do ganso e vamos tentar chegar nesses dois famosos paralelos e medianos, que são as coordenadas. Primeiro vamos partir daqui, sem coordenadas geográficas, só um sistema de coordenadas. Nós temos aqui coordenadas verticais, número 1, número 2, número 3, 4 e 5. Coordenadas que partem de um topo até a parte mais inferior da página. Estão vendo? Do quadro aqui. 2, e assim segue. Ao mesmo tempo, junto com elas, interagindo com elas, a gente tem A, B, C, D e E. Coordenadas horizontais. Isso é fundamental para a gente tragar aqui. Perceba o seguinte, eu quero localizar um ponto no espaço. Eu não sei onde esse ponto está, eu quero saber exatamente a maior calo no espaço. Né? Então eu vou trazer aqui o X, por exemplo. O X ele tem um sistema de coordenadas horizontal e vertical. Então, o vertical é o 1 e o B é o horizontal. Como é que eu localizo o X então? Posso fazer assim, deixá-lo organizadinho para vocês. X está verticalmente localizado no ponto 1, ou seja, toda essa linha aqui. Mas para definir melhor onde no ponto 1, eu acrescento um Bzinho. Então eu sei que o X está na coordenada vertical 1, ao mesmo tempo que também está no B. Perfeito? Então o X está plotado ali, como a gente fala. Qual é as coordenadas do X? 1B. Vocês não tem como errar, só tem a coordenada 1B ali. Vocês sabem exatamente onde ele está. Vamos ver o W. O W está no A. A coordenada horizontal de W é o A. Você sabe que ele está por ali. Agora, onde em A ele se encontra? Ele está mais perto do 5. Então, está no A ao mesmo tempo que está no 5. Só pode somar esse pontinho aqui. Então, A. Isso que é fundamental. Então, o que a gente está vendo? O ponto W está em algum lugar de A, mas onde em A? Aí vem a coordenada vertical e nos diz. No 5 do A, por isso W 5A. Agora, o último exercíciozinho. Onde está o ponto Y? O ponto Y está, vamos dizer, na coordenada vertical 3, ao mesmo tempo que está na coordenada horizontal D. Por isso o Y está em D3. Só invertir aqui, mas isso não importa nesse momento. Perfeito? Fundamental que vocês compreendam essa orientação. Como isso vai funcionar? Isso é um sistema criado pelo homem para a gente conseguir organizar as localizações de uma forma que eu consiga ter uma coordenada horizontal, que me digam em que ponto neste sentido está o que eu quero, ao mesmo tempo que tenha uma coordenada vertical, que me delimite onde nessa coordenada horizontal eu estou. Isso, pessoal, é fundamental. Mas antes disso, preste atenção aqui. Se eu quiser um ponto aqui, um ponto Z, o ponto Z está bem no meio, vamos dizer assim, algo entre o A e o B, ao mesmo tempo que ele também está entre o 2 e 3. Então ele não é nem 2 nem 3, nem A nem B. Ele é
funciona isso, pessoal? A gente pega um sistema de coordenadas e abre ele num novo sistema de coordenadas. Quem já brincou no Google Earth, bota lá que tem um sistema de grades, que ao mesmo tempo que tu pega, ele vai definir o globo todo, ele vai desenhar umas coordenadas amarelas no globo. E o que acontece? Quando vocês dão zoom, vocês não estão geralmente numa coordenada principal, como 2 e 3, as maiores coordenadas. Estão algo entre as principais. Automaticamente, quando vocês dão zoom, o Google fraciona para vocês as coordenadas. Então, A e B, 2 e 3. Vamos dizer aqui. Aqui está o meu 2, aqui está o meu 3. O A e o B. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. O que eu fiz? Eu peguei as coordenadas daqui, este quadradinho que está aqui, e ampliei num novo jogo de coordenadas. Perfeito? Então isso é fundamental. Como eu sei que meu ponto está aqui, ele tem que estar em algum lugar dessas novas coordenadas. Vocês ampliam, vamos dizer que a gente localizou ele aqui. Neste ponto aqui. Localizei esse pontinho Z. Quando eu abri no jogo de coordenadas, dei o meu zoom, eu fracionei o 2. Ou seja, eu comecei a contar com 2,1, 2,2, 2, 3. Vamos dizer que aqui seja o 3, 1. A gente está criando, não precisa ser matemático. E aqui o 3, 3, 2. Criei, eu dei nomes, como eu quis, não precisa ter uma noção matemática. Eu criei nomes para todas as minhas coordenadas. De A a B, vamos dizer, aqui vai ser o A1, eu quero chamar de A1. Esse vai ser o A.1, A.2, B.1, B.2 e o B.3. Então, são o nome das minhas coordenadas. Eu fracionei as coordenadas maiores. Lembrem, o primeiro sistema que eu tinha não me ajudava. Eu não conseguia achar o Z. Não tinha as coordenadas. Dava para ver mais ou menos onde ele estava. Perfeito? Mas eu não conseguia ter ele direitinho. Como é que eu faço? Eu ampliei meu sistema de coordenadas. Eu dei um zoom. Achei o ponto Z aqui, ó. Aqui é ele. O que eu vou fazer? Eu sei que o ponto Z está algo entre 2 e 3. Onde? No 2.3 junto com o A2. Perfeito? Então esse jogo de coordenadas vai poder ser fracionado. Permitindo então, a partir do fracionado, do fracionado, do fracionado, sem fracionado, se eu tiver aqui, ó, mais uma vez fracionado. Algo entre o B1 e o B2, banana de chão, agora veio na cabeça. Algo entre o B1 e o B2 e o 2,3 e o 3.1. Abro de novo, vou fracionar de novo. Vou abrindo sempre, permitindo que as coordenadas me deem qualquer ponto na face da Terra. Perfeito? Então, o que são as coordenadas geográficas? Vamos ser quando eu pego esse sistema de coordenadas e aplico na Terra como um todo. Eu grafo a Terra inteira, perfeito? Direitinho, aqui, trazendo para vocês coordenadas verticais e coordenadas horizontais. Qualquer ponto na Terra tem as suas coordenadas. Nós vamos para o globo daqui a pouco. Então está aqui. Qual é o nome dessas coordenadas na Terra? Quando a gente transfere esse jogo de coordenadas para a Terra, vão ter uns nomes especiais. Não vai ser mais vertical e horizontal. Vão ser os famosos paralelos. Perfeito? Lembrar dos paralelos. E os meridianos. Outra peculiaridade é que eu não vou ficar mais dando nome como eu quiser. Aqui foi um sistema de coordenadas como eu quis. Como a Terra é um círculo, vamos dizer um círculo não, uma esfera, em modelos, a gente sabe que a forma original dela não é um círculo, mas neste modelo aqui, o modelo trabalhado vai ser em círculo, eu vou trabalhar com graus. Graus. Um círculo inteiro, né, a volta inteira da esfera tem 360 graus. Então aqui eu vou trabalhar com graus. Perfeito? Como assim? Se a gente chegar aqui nos paralelos, a gente vai ver que vai ter uma linha original dividindo a Terra bem no meio, como se fosse um cinturão. Bem no meio, divide ela em dois hemisférios. Perfeito? Vão ser o hemisfério norte e o hemisfério sul. Sempre lembrando que eu falo lá desde os movimentos da Terra. O norte, a Terra está no espaço. O norte não necessariamente está para cima. Não existe em cima e embaixo no globo, perfeito? Não existe topo do mundo e a parte baixa do mundo, perfeito? Isso está ligado ao padrão, inclusive ideológico, que a gente já trabalhou em cartografia e vamos seguir trabalhando na aula de projeções, vamos ter uma aula de projeções. Mas por convenção e muito por como se deu a evolução da cartografia, a gente está com isso na cabeça, o norte sempre para cima. Mas não esqueça, a Terra está no espaço.
Então, o norte, trabalhando com o norte para cima, vamos usar aqui, a gente bota assim e assim. Se o Equador divide ao meio, esse vai ser o hemisfério norte e esse vai ser o hemisfério sul. Quem divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul? O Equador. Perfeito? Essa linha principal. A partir dela, a gente começa a contar o nosso sistema de graus. Então, o que vai ser o paralelo? Essas linhas, esses círculos que envolvem a Terra, me dando coordenadas verticais. Então, para vocês verem aqui direitinho, isso é fundamental que a gente traga. Aqui, a gente tem um globo com coordenadas verticais. Essa linha do globo aqui, que está envolvendo, seria o que dividiria no meio. Percebam que é um círculo ó, que envolve todas as áreas aqui. Toda a volta, o Equador. Divide a Terra em duas partes. Então, o que acontece? Conforme eu quero medir a minha localização, eu vou criando outros círculos, também paralelos ao Equador. Outros círculos que eu vou chamar de paralelos. Círculos que vão envolver a Terra e vão se afastando do Equador. Percebam que conforme eles se afastam do Equador, eles vão ficando cada vez círculos menores. Por isso, anotem aí, o Equador é chamado de círculo máximo, porque dos círculos paralelos, ele é o maior. Perfeito? Então ele se encontra aqui. Vamos trabalhar com o globo assim, então. Aí, problemas técnicos no globo. Então, a gente virando o globo aqui, a gente vai ter direitinho o círculo equatorial. Percebam que eu inverti o globo, portanto, na parte de cima eu tenho o hemisfério sul, na parte de baixo o hemisfério norte. Tá, se eu disser para vocês, o meu ponto está localizado no Equador, você sabe me dizer onde no Equador? O que está faltando? As coordenadas verticais, que vão dizer onde no paralelo, nesse círculo todo, eu vou ter o meu ponto. Então, surgem as coordenadas verticais chamadas de meridianos. Como funcionou? A partir do momento da história, vão se definir que o centro dos meridianos, os meridianos vão partir de um meridiano central. Esse meridiano central, vou explicar melhor por que na Inglaterra, mas esse meridiano central vai partir da Inglaterra. É o famoso meridiano de Greenwich, que eu acabei anotando aqui e já vou colocar para vocês. Aqui, Greenwich. A partir dele a gente vai contar a latitude e a longitude. A partir dele a gente conta a longitude, no caso do Equador, a latitude. Gravem bem. Em referência ao Equador, eu calculo a latitude. Em referência a Greenwich, eu calculo a longitude. Ou seja, são graus de variação. Aqui nós chamamos esses graus de variação de 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Na Terra, nós calculamos isso com os graus. Tem que ver aqui. Vamos trabalhar com isso aqui. Fundamental. Nesse ponto, a gente vai ter, conforme eu me afasto do Equador, eu fiz essa flecha para vocês, eu vou me distanciando dele em graus. Perfeito? Dá exatamente 1/4 de círculo a distância do Equador, porque a gente está trabalhando com uma esfera, ó. Um ângulo de 90. Parto do Equador e venho até o 90 graus. O 90 graus seria o paralelo polo. Seria o polo. Agora, se eu chegar daqui e para lá, no topo da Terra, aqui no topo daqui do meu mapa, né? Da minha representação na Terra, eu parto do zero e chego no 90 graus. Isso é fundamental, pessoal. Não esqueçam isso. Não percam isso de vista. A mesma coisa para o hemisfério sul. Partir do Equador, chego no 90 graus. Perfeito? Então, a latitude, por definição, existem várias definições bem matemáticas, mais corretas do que essa que eu vou apresentar para vocês, mas essa é a mais fácil de vocês gravarem pro vestibular. Distância em graus do Equador. Ou seja, conforme eu me afasto do Equador, eu estou aumentando a minha distância dele. Como a Terra é simbolizada por uma esfera, perfeito? Vamos se ela é simbolizada, ela não é uma esfera, eu vou ter exatos 90 graus. Percebam que do Equador até o polo, eu tenho 90 graus. Aí alguns de vocês, aqueles mais questionadores, podem se perguntar, por que só 90 graus? Eu não posso me afastar mais ainda do Equador? Eu não posso passar o polo? Tu pode passar o polo, mas perceba o seguinte, tu está te distanciando do Equador indo em direção ao polo. Está aumentando a tua latitude. Atingiu o polo. No momento que tu atingir o polo, se tu continuar te distanciando do Equador, tu está voltando, tu não está te distanciando, tu está te aproximando de outra parte do Equador. Perceba o movimento aqui, ó. Sai do Equador, atinge o polo.
não adianta eu sair daqui, eu já estou aproximando desse lado do Equador, porque o Equador é um círculo que envolve a Terra inteira. Por isso nós trabalhamos sempre com a latitude como um quarto de círculo. Ó, 90 graus. Conseguem perceber jeitinho que dá os 90 graus aqui? Isso é fundamental, pessoal. Qualquer dúvida, só comentar o vídeo. Trazer para vocês aqui latitude, distância em graus do Equador, variando de 0 a 90. Tá, mas se eu quiser ir para baixo, nessa representação, no caso para baixo aqui é o norte, né? Neste caso na minha representação. Se eu quiser ir para baixo, como é que eu faço? Só vai ter que botar do lado do grau de latitude onde tu parou, o hemisfério que está trabalhando. No caso aqui, se eu andei só 25 graus, perfeito? Só 25 graus nessa minha circunferência. Eu já estou no paralelo 25, mas eu estou no paralelo 25 do hemisfério sul. Agora, nessa sequência aqui, para ir para norte, eu posso andar exatamente 25 graus para baixo também aqui, tá vendo? Andei 25 graus. Dá o mesmo paralelo, só que 25 graus não é o mesmo 25 graus daqui. Portanto, eu tenho que botar do ladinho 25 graus norte. Isso é fundamental, pessoal. Não percam de vista. Já vou voltar para esse globo aqui. Agora, na sequência dos fatos, a gente tem que entender que se eu vou seguindo para lá, eu vou tendo uma distância em graus do Equador. Por que em graus? Porque estamos trabalhando com circunferência. Agora, vamos dizer que esse aqui seja o 20 graus. Esse o 30, aí eu vou botar aqui 50, não está variando igual, 60, até o 90. Perceba que o 20 graus não é um ponto, e sim um círculo inteiro. Eu preciso, para saber um ponto, me falta uma coordenada que corte o 20 graus, que corte eles. Assim eu vou ter certinho como eu tinha aqui, ó. Perfeito? Quem é que vai cortar eles? Vai cortar eles em partes importantes? O meridiano. O meridiano, ele vai cortar os paralelos em partezinhas, em pontos, vai ter uma intersecção entre essas duas linhas, que assim eu consigo grafar o ponto. Meridianos vão funcionar como? Qual é o grau que eu estou trabalhando? O famoso grau de longitude, pessoal. Não percam isso, muito cobrado em provas. E fundamental para entender a próxima matéria, que vai ser o fuso horário. Perfeito? Então, o grau de longitude, como é que vai acontecer? Distância em graus de Greenwich. Trago aqui para vocês. 0 graus. No caso do Equador, é porque é o exato meio da Terra. É a parte máxima da Terra. A parte que seria mais gordinha, a parte mais cheinha da Terra, como mostrei para vocês no globo. Agora, Greenwich não é um círculo completo. Perfeito? Vamos trazer aqui. Percebam que, eu vou quebrar esse globo. Percebam aqui que, vamos dizer, aqui está a Inglaterra. A partir dela vem um semicírculo, ó. Ele não dá a volta, ele vai até o polo. Meridianos, anotem a definição, são semicírculos que ligam um polo a outro. Ou seja, parte do polo e vai até o outro polo. Marcando exatamente esta linha. Por quê, pessoal? Pensem comigo. Se ele fosse um círculo inteiro, eu não conseguiria diferenciar um lado do outro. Perfeito? Isso é fundamental. Então eu tenho aqui uma linha principal, um semicírculo. Esses são os meridianos. Aqui nós temos então, da onde é que eles partem? Quem é o meridiano de referência deles? É Greenwich, Greenwich, os 0 graus, definido politicamente, perfeito? Pela Inglaterra, trazendo no encontro, no consenso, onde ela diria que Greenwich vai ser o centro, vai ser o meridiano principal. A partir de Greenwich, conforme me afasto de Greenwich, eu vou aumentar a minha longitude. O mesmo esquema aqui com o Equador, ó. Conforme me afasto do Equador, eu aumento a minha latitude. Greenwich, eu aumento a minha longitude. Percebam que, se eu parto de Greenwich, eu vou para todo um lado até encontrar o contrário a Greenwich, que é a linha internacional da data. Depois eu vou falar porque o nome dela é essa. Mas partindo aqui, ó, saio do meridiano principal, dou toda uma volta até chegar no contrameridiano ou no antimeridiano. Isso é fundamental, pessoal. Esse antimeridiano vai ser a parte contrária a Greenwich, a parte do lado de lá, como se o círculo continuasse. Então, se eu quero saber se aqui é um ponto zero, se bem no Greenwich é o ponto zero, do outro lado eu vou ter exatos 180 de variação. Para cada hemisfério. Greenwich, dou toda a volta nele até chegar aqui na linha internacional da data, e aqui eu chego 180 para cada lado. Então, Greenwich vai dividir a Terra em 2 hemisférios para a gente não esquecer. Hemisfério leste, vamos dizer que o nosso está para cima aqui.
hemisfério leste e hemisfério oeste, ao mesmo tempo que o Equador divide em hemisfério sul e hemisfério norte. Isso é fundamental, pessoal, não esqueçam disso. Como é que eu posso chamar, só para vocês não esquecerem? O hemisfério sul e o hemisfério norte, eles têm outros nomes que aparecem em provas. O hemisfério sul, opa, botei sul duas vezes. O hemisfério norte aqui, ele aparece em provas também como hemisfério boreal, anotem isso, e setentrional. Então a gente vai ter esses dois nomes aí. E o hemisfério sul aparece como austral, lembre de Austrália, austral, e meridional. Então são duas formas que ele aparece aqui, perfeito? No caso do oeste e leste, também é interessante você saber que o hemisfério oeste aparece bastante como ocidente. E o hemisfério leste aparece como oriente. Mais uma vez, gosto sempre de falar para vocês, quem chegou nessa matéria aqui, não esqueça que é um pré-requisito para ela a aula de orientação. Dê uma olhada na aula de orientação que a gente sempre traz direitinho movimento aparente do Sol, essas coisas que vão ajudar vocês a entender melhor essa matéria. Perfeito? Então essa localidade a leste é o hemisfério inteiro, é uma parte inteira da Terra. 180 graus para um lado, 180 graus para o outro. São dois hemisférios assim. Percebam que os hemisférios eles têm contato um com o outro na linha de Greenwich. Em Greenwich eles vão ter contato com o outro, tá bem pertinho do outro. E depois, outra linha também divide eles, que é a linha internacional de mudança da data aqui. Perfeito? Que é o antimeridiano de Greenwich, a continuação de Greenwich aqui. Também vai dividir eles. Aqui no caso, hemisfério leste, aqui o oeste. Perfeito? Então é fundamental vocês entenderem com qual meridiano vocês estão trabalhando. O meridiano vai ter uma variação de graus conforme se afasta de Greenwich e o paralelo uma variação em graus conforme se afasta do Equador. Assim eu vou tendo aquelas linhas, as variações das minhas linhas, tendo intersecções para eu ter duas coordenadas. Cada vez que eu tiver as duas coordenadas, eu consigo definir qualquer ponto no espaço. Fundamental. Dê uma revisada nisso, qualquer dúvida é só comentar aí embaixo e essa foi a aula de hoje. Valeu, pessoal!